E nós não poderíamos estar em melhor companhia? Já pensou numa exposição sobre o Vaticano, guiada por quem entende de religião? Adicione a isso história, simpatia e emoção, claro. Vamos ver o que preparou o padre Juarez de Castro, meu amigo que vai almoçar na minha casa há tempo não vai. Estou com saudades. Eu tenho certeza de que todos nós vamos adorar. Roda! Oi, Rony. Hoje eu sou o Ilustre Invasor e eu convido você, convido a todos para conhecer uma exposição maravilhosa. Isso, aliás, melhor, uma exposição esplendorosa. Nós vamos conhecer esplendores do Vaticano e a gente vai ter a oportunidade de conhecer toda a história da arte, da cultura no Ocidente. É através de tudo que o Vaticano mantém há 2000 anos. Aqui nós vamos entrar em contato com peças que nunca saíram do Museu do Vaticano e também peças que nunca foram expostas no Museu do Vaticano. São 2000 anos encomendando arte, financiando arte, sustentando para que a arte pudesse ser mantida. E olha, eu quero que você veja que maravilha toda essa história da arte e da cultura que influenciou toda a humanidade. Nós vamos para o Vaticano sem sair do Brasil. Vamos lá! Quem recebe os visitantes aqui na exposição são 2 guardas suíços, ou pelo menos 2 vestidos com a mesma farda, com o mesmo uniforme da Guarda Suíça. A Guarda Suíça, ela foi montada no Vaticano no ano de 1506 pelo Papa Júlio II, e é interessante que este uniforme que vocês estão vendo foi desenhado por Michelangelo. Michelangelo definiu as cores para que pudessem ser colocadas no uniforme, o capacete, tudo isso foi desenhado. A Guarda Suíça é o exército do Vaticano. Todos nós sabemos que o Vaticano é um país, uma cidade-estado, mas é um país. E como país tem o seu exército também. Ela até hoje presta serviço ao Papa, ela está no Vaticano até hoje. E uma curiosidade, a Guarda Suíça é o menor e a mais antiga organização militar do mundo. Toda a nossa exposição começa quando a igreja começa. São 2000 anos de história, são 2000 anos de religião, cultura e arte. E nós começamos justamente aqui na maquete do túmulo de Pedro, naquilo que nós chamamos de escave. No ano 160, foi descoberto o provável e o possível local do túmulo de São Pedro. Ali as pessoas já levavam oferendas, ali as pessoas já tinham ali uma certa devoção por aquele local. E sobre o possível local do túmulo de Pedro foi construída a primeira basílica de São Pedro, que foi construída por Constantino. Até hoje, a Basílica de São Pedro, a basílica que nós temos em Roma, aquela que nós conhecemos, ela está sobre este local chamado escave, sobre o local onde Pedro foi enterrado. Provavelmente num cemitério antigo, nas colinas vaticanas. Ali está o túmulo de Pedro. Aqui nós começamos a nossa história. A história da igreja, a história da arte, a história da cultura. Além da devoção, além da tradição que mostrava para todo o povo que Pedro estava enterrado ali, as escavações arqueológicas mostraram fragmentos de tijolos onde se encontrava a inscrição Petrus N, ou seja, Pedro está aqui. Aqui nós temos uma réplica do pedacinho do tijolo, da parede vermelha, onde está a inscrição, claro, escrito em grego, Pedro está aqui. Esta gravura representa um momento significativo em toda a história da igreja, em toda a história da humanidade. Até o ano 300, a igreja era perseguida e era proibida. Os imperadores romanos perseguiam a igreja e proibiam que houvesse qualquer manifestação pública religiosa. Constantino, o novo imperador romano, ele se converte ao cristianismo.
E ele, então, passa a permitir que o culto cristão possa ser feito publicamente. Esse momento é um momento muito interessante, porque Constantino deveria ter no outro dia uma batalha chamada Batalha da Ponte Milvia, e ele tinha um exército muito reduzido mesmo. O exército adversário era infinitamente maior. E se diz a história que Constantino, eles têm um sonho uma noite, onde ele vê uma cruz em chamas com a inscrição: por este sinal vencerás. Constantino, então, impressionado porque ele estava vendo a cruz, ele manda pintar em todos os escudos dos soldados romanos a cruz, vai para a batalha e vence uma batalha quase impossível de ser vencida. A partir desse instante, Constantino, ele passa a proteger os cristãos. Iniciativa dele que seja construída a Basílica de São Pedro, Basílica dedicada a São Pedro, ali nos cemitérios das colinas vaticanas. Começa-se então, entre o ano 319, a partir do ano 319, a construção da primeira Basílica de São Pedro. Mas tem uma coisa muito interessante, muito bonita mesmo. A gente está falando da arte quando começou, e você vai ver o esplendor dessa arte. Vem comigo que você não vai se arrepender. Quando Jesus foi retirado da cruz, foi colocado sem vida nos braços de Maria. Esse momento ficou eternizado num bloco de mármore pelas mãos de Michelangelo. Michelangelo faz a grande escultura chamada Pietà. Latim, nós sabemos que significa, latim e italiano significa piedade, ou seja, a dor de Maria retratada por essa escultura. Maria segura Jesus, que sem vida nos seus braços parece quase dormir. Preste bem atenção no semblante de Maria. Preste bem atenção e veja que a ternura do rosto de Maria mistura sofrimento e esperança. Maria sofre, mas ao mesmo tempo espera a ressurreição como resposta de Deus. Essa mistura de dois sentimentos, duas feições, só Michelangelo conseguiu fazer. Mais uma particularidade da Pietà. Maria é retratada com a mesma idade de seu filho Jesus. Preste bem atenção. A Pietà, Maria, que era bem mais velha que Jesus, aqui tem a mesma idade que ele. Isso porque na tradição cristã, Maria foi preservada do pecado, livre do pecado. E por isso ela não sofre as consequências do pecado, que seria a morte, e por isso também não sofre o envelhecimento. São esses detalhes, aliada à riqueza e à beleza dessa escultura, que fazem de Michelangelo um grande gênio. Você acha que Michelangelo fez apenas uma Pietà? Engana-se. Michelangelo criou duas Pietás. É isso mesmo. Essa grande Pietà, essa Pietà que nós conhecemos, magnífica Pietà, escultura, ela foi feita quando Michelangelo tinha apenas 24 anos de idade. Mas Michelangelo, no final da sua vida, fez uma outra Pietà. Essa Pietà em baixo relevo. Nós chamamos assim porque já no final da vida, Michelangelo faz de novo, mais uma vez retratando Jesus sendo descido da cruz e colocado nas mãos, no colo de Maria. Este é uma peça que você não pode deixar passar desapercebido. Trata-se de um relicário. Na verdade, relicário é um costume da igreja de se manter em alguns estojos, ricamente ornados, enfeitados, relíquias. O que são relíquias? Relíquias são fragmentos de ossos ou então pedaços de vestes que tenham pertencido a algum santo na igreja. Nesse caso, esse é um relicário muito importante, porque aqui nós temos
fragmento dos ossos de Pedro, fragmentos dos ossos de Paulo e de Santa Teresa d'Ávila, né? Uma grande reformadora da igreja. E é muito interessante que você possa se deter diante deste relicário e perceber esses santos, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, que sustentaram a igreja no seu início e continua sustentando ainda com a sua fé, com os seus ensinamentos e com o seu testemunho. Pare, perceba, contemple e reze. Você deve estar se perguntando se isso aqui é uma exposição de religião, uma exposição religiosa. E eu digo para você, não. Isso aqui é uma exposição de arte que se mistura à cultura, que é recheada de história, mas tudo isso impulsionado pela fé. Artistas, religiosos, papas, reis, que fizeram com que essa espiritualidade pudesse transformar nesta arte tão plena, beirando a perfeição. A antiga Basílica de São Pedro, aquela primeira, foi demolida. Em 1503, começa-se a construção da nova Basílica de São Pedro. Essa basílica seria inaugurada ou consagrada somente no ano 1667. E durante a sua construção, houve vários arquitetos que ficaram à frente desse trabalho. Um dos arquitetos foi Michelangelo, que durante 17 anos foi o arquiteto da Basílica de São Pedro. Michelangelo, usava para as suas medidas de pintura, de escultura, de arquitetura, um simples objeto, o seu compasso. O compasso de Michelangelo é impressionante, porque é o objeto mais simples dessa exposição, mas ao mesmo tempo o mais fascinante. Porque o que é um compasso na minha mão ou na sua mão? Nada. O que é um compasso nas mãos de Michelangelo? Ah, isso você pode ver. Um compasso nas mãos de Michelangelo significa a Capela Sistina, uma Pietà, significa a Basílica de São Pedro, significa a arte que não morre. A exposição Esplendores do Vaticano não é uma exposição que se limita a objetos sacros ou religiosos. A gente tem que entender que a igreja estava presente em todas as atividades. E é interessante que a gente lembre-se das grandes navegações, das grandes descobertas. Em cada caravela que saía para uma descoberta, ali tinha um grupo de padres, de frades, em nome da igreja para levar a fé, mas também para entrar em contato com a cultura e com os povos que haveriam de ser descobertos. E olha que interessante, aqui você vai poder conhecer um mapa da Austrália feito há 50 anos antes da Austrália ser descoberta. Frade dominicano, junto com a caravela, junto com os descobridores que estavam em missão naquela região, chegou a fazer um mapa e enviar para o Papa mostrando terras australes, significa terras que estavam ao sul. E assim nós temos o primeiro mapa da Austrália, antes da Austrália ter sido oficialmente descoberta. A igreja esteve presente em todos os momentos da história e você deve estar se perguntando como é que uma exposição pode conter tanta história num espaço e num tempo tão resumido. Pode conter sim. Se você persegue a história da arte, a história da fé, a história da igreja como um todo, você vai percebendo que tudo vai se encontrando.
Eu estou aqui com o Ricardo Shida, que é gerente de produção da Time for Fun, que é responsável por essa exposição, por essa mostra, Esplendores do Vaticano. E eu quero conversar com ele para que você me explique para todos nós como que foi todo o processo de trazer essa mostra para o Brasil. Ela já aconteceu em outros lugares, não é verdade? Já aconteceu. Primeiro é um grande prazer receber o Padre Juarez aqui na nossa exposição, assim como todo o grande público que a gente espera receber por aqui. E foi com muito cuidado que a gente começou a produzir essa exposição, a negociar e entender o quanto, quais os cuidados que a gente precisaria para trazer essa exposição. Já são 4 anos que a gente negocia 4 anos. E estuda sobre esse projeto. São quantas peças? Quantas peças que compõem a exposição? São 200 obras, divididas em 11 galerias. Sim. E algumas delas têm exposição inédita, não são expostas nem no Vaticano. Inédita significa que nem no... Se eu for ao Vaticano eu não consigo ver também? Algumas das peças não. Tem uma que fica no escritório do diretor da Biblioteca do Vaticano, não está exposto ao público, e mesmo a réplica da Pietà que a gente tem aqui, você consegue dar a volta por trás dela, coisa que no Vaticano você não consegue ver. Então, porque no Vaticano ela está num vidro, né? Está num vidro, e as pessoas não conseguem dar a volta. Então você consegue ver por onde passou a mão de Michelangelo, detalhes que você não conseguiria ver mesmo indo ao Vaticano. Com respeito ao público brasileiro, a gente quis trazer algumas novidades para a exposição. Uma delas é uma galeria exclusiva do João Paulo II. Isso, João Paulo II é muito querido do povo brasileiro. Muito, né? Muito. E depois a gente vai passar por ela, é onde termina a exposição, até com um molde da mão de João Paulo II, que as pessoas podem tocar. E elas tocam, formam fila e saem emocionadas com esse contato mesmo num molde. E a gente criou pensando um pouco também na ideia de levar os visitantes a uma viagem para o Vaticano sem sair de São Paulo, a gente criou uma visita virtual à Capela Sistina, que fica no 2º andar da OC, que a gente aproveita um pouco da arquitetura do prédio para tentar transportar os visitantes. É como se eu estivesse dentro da Capela Sistina? É como se eu estivesse dentro da Capela Sistina, de forma virtual, claro, e a gente aborda 2 das áreas que foram pintadas por Michelangelo. O teto, que conta a história da Gênese, e a parede do altar do Juízo Final. Mas você tem um contato até maior, porque lá na Capela Sistina você não consegue ir até o teto, né? Porque é alto, né? 20 metros. Por aqui dá para você ver detalhes, né? Na verdade. Dá para ver detalhes, porque como é uma projeção, e é uma das vantagens da tecnologia que a gente tem hoje, a gente dá zoom, aproxima, a gente faz um giro pela capela. É uma forma bem interessante de fazer uma visita que, de novo, ao contrário da visita real, você vê de uma outra forma que as pessoas não estão acostumadas. Mesmo quem já foi à capela, sai daqui bastante emocionado e gosta dessa visita. São obras que precisam de ser climatizadas, né, ter temperatura, umidade, tudo isso. É muito complicado esse processo todo? É um processo bem delicado e que tem que ser respeitado tanto na manutenção de uma temperatura e de uma umidade ideal, sem muita variação. O transporte é feito em avião climatizado, sempre tem um courrier, que é uma pessoa que acompanha as obras de arte. É um processo que as obras de arte, os objetos de grande valor sempre passam e é um processo museológico que talvez o grande público não esteja acostumado, mas é uma coisa que é um cuidado muito importante para a manutenção dessas obras que têm um valor inestimável. Você falou que são 11 galerias. Como é que funciona a dinâmica da visita, para eu poder visitar a exposição toda? Bom, você vai ser recebido pela nossa equipe de acesso, vai encontrar um vídeo que é a introdução, o prólogo da exposição, um vídeo de 2 minutos e meio que vai introduzir o visitante à jornada que está sendo proposta pelo curador. A primeira galeria é uma galeria que representa a Escave, que tem um pouco do processo arqueológico, onde foram encontrados os restos mortais de São Pedro, que é o considerado fundador da igreja. As galerias são dispostas em ordem cronológica.
primeiro nessa galeria que tem um aspecto mais de arqueologia, histórico, e depois ela vai seguindo pelas galerias seguintes, acompanhando essa cronologia da história da igreja, relacionando com períodos históricos da humanidade e da história da arte. Passa pelo pré-renascimento, pelo renascimento, vai para a construção da basílica, a reforma, a mudança da basílica antiga para a nova, onde a gente começa a falar um pouco dos arquitetos que construíram a basílica, dentre eles o Michelangelo, Bernini. Foram 120 anos de construção, mais ou menos, e então alguns arquitetos participaram dessa reforma e construção. E aí Michelangelo fazendo a cúpula, Bernini com todos os adornos, e a gente mostra, tem uma galeria que é específico sobre isso, onde tem um compasso até usado por Michelangelo. Depois a gente passa para a era barroca, onde tem uma série de pinturas. A gente tem uma pintura muito representativa de Guercino, que é a Verônica de Guercino, o Cristo com a coroa de espinhos, que mesmo não sendo uma pintura enorme, ela é muito representativa e de um primor técnico também impressionante. A gente passa por uma galeria que chama Diálogos com o Mundo, como outras culturas representaram os temas cristãos e o papel da igreja na conservação desses documentos e na elaboração desses documentos que foram retratados por outras culturas. E aí depois a gente tem a arte da liturgia, que é essa galeria que a gente está, que mostra um pouco desses objetos que, além de ter um valor artístico, que vocês conseguem ver que tem um primor técnico, passa pelo papado contemporâneo e termina a visita na galeria do João Paulo II, com alguns pertences de João Paulo II e o molde da mão que as pessoas podem tocar. Rony, você é o convidado para essa exposição. Você e todo mundo, todo o Brasil todo está convidado. Mas, Ricardo, como é que faz para a gente visitar? Quais são os horários? Como faz para a gente vir aqui? Como que compra o ingresso? Como é que faz tudo isso? Bom, a exposição ela funciona todos os dias, de segunda a domingo, das 10 às 20 horas, com acesso até às 19 horas. Mais informações todo mundo pode acessar o site www.esplendoresdovaticano.com.br. Lá você consegue informações sobre os horários, sobre os ingressos e como chegar aqui no Parque do Ibirapuera, para quem não sabe. Vem todo mundo, Rony, todo o público, são mais do que bem-vindos na nossa exposição. Hoje eu fui o ilustre invasor. Quero agradecer a você essa oportunidade, porque, na verdade, hoje eu sou um invasor emocionado. Depois de percorrer e fazer esse itinerário, percorrendo a história da arte, da cultura, da igreja, eu digo para você que estou plenamente, completamente emocionado. E termino essa nossa visita aqui, na última galeria, que traz para a gente essa figura tão querida, João Paulo II. O Brasil inteiro, né, disse um dia que o Papa era brasileiro, Papa João Paulo II. E ele aceitou isso, aceitou e tornou-se um pouquinho brasileiro. E nessa última galeria a gente pode ver peças, a gente pode ver objetos que tiveram contato com João Paulo II. Mas o que emociona cada um de nós que termina essa exposição é esse molde aqui, da mão do Papa. Você sabe que em uma exposição, e principalmente essa aqui, a gente não pode tocar nas peças. Essa é a única peça da exposição que nós podemos tocar. E é um convite a tocar essa mão. Mas antes da gente tocar essa mão, repare, preste bem atenção nessa mão. Essa mão que tocava os lugares onde João Paulo II chegava, apoiando o seu corpo sobre ela e depois beijando a terra que ele iria caminhar. Mas essa mão aqui, essa mão é a mão de um peregrino, é a mão de um padre, a mão de um bispo que abençoava, que santificava, que consagrava. E a gente não pode deixar de terminar essa exposição sem tocar. E ao tocar nestas mãos, nesse molde, a gente sente quase que sendo tocado pelas mãos, mas mais do que isso, sendo tocado
pelas palavras, sendo tocado pelo próprio coração de João Paulo II.